Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos o prazer de entrevistar Jorge Senesi, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília e com vasta experiência de mais de 30 anos no atendimento pessoal. Jorge é um dos poucos brasileiros a desenvolver técnicas e procedimentos especializados em mudanças pessoais aceleradas. Ele trará uma perspectiva única sobre como identificar e superar traumas e emoções negativas de maneira instantânea, utilizando a terapia da linha do tempo. O tema da nossa conversa hoje será Encontre a causa raiz, superação instantânea e traumas e emoções negativas com a terapia da linha do tempo. Vamos explorar as inovadoras técnicas que ele desenvolveu e entender como elas podem transformar vidas de forma rápida e eficaz. Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco para essa conversa tão importante. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelson. Obrigado. É um prazer estar com você aqui. Vamos conversar sobre essas aparentes mágicas que existem no mundo do comportamento humano. Sem dúvida. A intenção e a nossa ansiedade é que tudo isso seja esclarecido com esse bate-papo com você. E lembrando também aos nossos seguidores, nossos telespectadores, que o currículo completo do Jorge está na bio da nossa entrevista. Então, eu recomendo que você faça uma pesquisa e verifique tudo que o Jorge faz pela psicologia. A gente, se fosse colocar tudo aqui, nós ficaríamos mais de uma hora falando sobre o Jorge. Então, eu prefiro que vocês deem uma lidinha. É muito interessante para saber a importância que nós temos hoje de recebê-lo aqui no Cá Entre Nós. É uma honra tê-lo aqui. Ô Jorge, vamos começar o nosso bate-papo, então, porque eu creio que seja um bate-papo. Através desse bate-papo, nós vamos esclarecer muitas dúvidas, não é verdade? Com certeza. Uhum. Então, eu gostaria de perguntar para você como a terapia da linha do tempo se diferencia das abordagens tradicionais em termos de resultado para os clientes. Eu não sei se eu falo clientes ou pacientes. Depende do profissional que está trabalhando. Os médicos gostam de chamar de paciente, a gente usa como cliente. Então, pronto. Então, daqui para frente vai ser cliente. Por gentileza. Uhum. Olha, o Nelson, a terapia da linha do tempo tem, assim, umas características especiais na maneira de trabalhar. A gente conversa muito pouco durante a sessão no sentido de levantar situação atual e esmiuçar problemas. Ela vai direto para a solução do problema ou solução da dificuldade emocional que a pessoa está passando, usando um conceito que é próprio da terapia da linha do tempo, que é o conceito de causa raiz. Essa é a grande diferença em relação a outras abordagens mais convencionais e até mais especializadas. A noção de causa raiz é a noção de que, em algum momento, houve uma primeiríssima vez em que a pessoa viveu uma emoção que não é natural. Deixa eu explicar essa questão. Todos nós nascemos com
programas biológicos de expressar as emoções. Tristeza, raiva, medo, a busca de informação ou curiosidade, a alegria, prazer, são programas que você, como ser humano, já nasce tendo. Emoção não se aprende na vida, a gente já nasce com elas. Como, aliás, os mamíferos, aliás, é interessante, em parênteses, né? Todos os mamíferos têm sistemas emocionais que nem o ser humano. Então, nós e os mamíferos, desde o rato até a girafa, temos uma estrutura cerebral interna que é semelhante aos homens. Nós temos uma estrutura semelhante aos animais. Tá? Nós não nos diferenciamos em relação aos animais, nós nos diferenciamos em outra coisa. Mas na expressão emocional, e nós chamamos essas emoções de emoções fundamentais ou emoções básicas. Então, você já nasce com isto. Você já nasce sabendo sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentindo alegria. Quando você começa a crescer, a partir mais ou menos de 1 ano de idade, você começa a aprender as regras sociais que vão sendo mostradas e ensinadas por papai, mamãe, vovó, vovô, quem está à volta. E essas regras sociais, culturais, são muito antigas e pegam muito a questão da manifestação emocional. Tem uma parte dessas regras a respeito do que é certo, errado, é bonito, é feio, em termos de mostrar as emoções, expressar emoções. Aí o que acontece? Se brigam porque comigo, ou me chamam a atenção, eu criança, porque eu estou brigando com um irmão por causa de um brinquedo, e tenho raiva porque meu irmão pegou meu brinquedo, tá? E eu bato nele, que é uma reação natural, absolutamente natural, tá? Pode chegar algum adulto e dizer, não se bate nos outros, e dá um tapa na gente, por exemplo. Bate na gente e diz, não se bate nos outros. Então, você começa a aprender que bater nos outros, ter raiva, é uma coisa feia e que vai tirar de você o amor e a atenção dos pais. Então, você vai descobrir que, em vez de mostrar a raiva, você pode guardar a raiva dentro de você. Em vez dela ser expressa, com movimentos, com voz, e a gente aprende a expressar a raiva ao longo da vida de uma forma que não seja agressiva em relação ao outro, que seja manifestação de uma resposta emocional, mas você aprende que não pode mostrar isso, que você não pode mostrar a raiva, que não pode mostrar a tristeza, porque homem não chora, e se a mulher chora demais, ela é uma manteiga derretida. E assim, todas as emoções não podem manifestar prazer, porque é feio, e etc, etc, etc. O que acontece? Você acaba desenvolvendo maneiras de guardar essas emoções dentro, lá dentro. Emoções que não foram expressas. Essa emoção fica. As emoções naturais, quando expressas, elas acabam, são rápidas. Você expressa alegria. Veja como é que um adulto expressa alegria diante, por exemplo, do gol do seu time preferido. Verdade. Pega um desportista, né? Um que acompanha, um desportista que, quando chega, faz algum gol, ou faz um ponto, ou chega em primeiro lugar no atletismo, ele pula de alegria, é a manifestação dessa alegria. E essa alegria expressa vai embora, acaba, é biológico, vai lá, acontece e desaparece. Quando essa manifestação, seja da tristeza, uma pessoa que, por exemplo, não passa por um luto, segura a tristeza da perda de um ente querido, não consegue chorar ou chora pouco, a tristeza fica lá dentro, ela fica guardada. E fica guardada de uma outra forma, não da forma da tristeza. Fica guardado, por exemplo, como saudade, como falta de energia, como melancolia. E isso, em vez de desaparecer, fica o resto da vida. Então, nós chamamos a essas emoções ou sentimentos que ficam de emoções ou sentimentos substitutos. Eles vão no lugar das emoções naturais próprias do ser humano, próprias dos animais. E essa emoção substituta, esse sentimento substituto, tem um primeiro momento em que ele acontece na vida do indivíduo. E a terapia da linha do tempo vai nesse primeiríssimo momento. É aquele momento em que, pela primeira vez, por exemplo, uma culpa, uma vergonha, um ciúme,
uma irritação, um desses sentimentos que substituem os naturais se instalam, nesses momentos de causa raiz, eles se instalam na sua vida para ficar praticamente para sempre. Então, nós trabalhamos com esse momento, o momento em que se cria esse sentimento substituto que está ocupando o lugar de um sentimento natural, e isso acaba ficando, como eu disse, o resto da vida, e são responsáveis, e vamos conversar sobre isso, pelas dificuldades que as pessoas têm na vida. Tá. Bom, tem uma pergunta que eu formulei aqui para tentar esclarecer um pouco mais, esmiuçar direitinho tudo que você nos fala. Então, a minha segunda pergunta seria o seguinte: qual a importância, né, de identificar essa causa raiz num problema emocional na terapia do tempo? Sim. Ô Nelson, a importância está no seguinte: quando você chega nessa causa raiz, nesse acontecimento, nesse evento da sua história, e que pela primeira vez essa emoção se instalou, chegou para ficar e não ir embora, você, quando trata essa causa raiz, você faz com que toda a história da pessoa que sofreu a influência desse sentimento, dessa emoção, se transforme. Ela desaparece, essa emoção, esse sentimento desaparece da estrutura interna da pessoa, de modo que ela não mais vai sentir, por exemplo, aquele sentimento de culpa. Vamos pegar a culpa, né? A culpa é um sentimento que a gente, sabe, acaba desenvolvendo porque a culpa é uma mistura de dois sentimentos, de tristeza e de medo. A gente aprende a ter culpa quando a gente segue coisas ou faz coisas que os outros disseram que é errado. A culpa parte da opinião dos outros. Ou a opinião dos outros, do papai, da mamãe, a opinião da postura religiosa, ou a opinião da sociedade, não importa. Você aprende que algo é errado. E se você faz... E fazendo aquilo que é errado, há uma punição. Então, veja, nas religiões você pode ter como exemplo a punição de ir para o inferno ou ir para não ser agraciado por uma bênção de Deus. Em casa, se eu faço alguma coisa que papai não gosta, a minha posição é não ter a atenção dele, levar uma surra, perder uma parte da minha mesada, alguma coisa desse tipo. Então, toda a culpa surge de você fazer alguma coisa que não podia fazer ou deixar de fazer algo que deveria fazer, e isso traz uma consequência. Então, tem a tristeza por fazer algo que não é legal, e tem o medo da consequência. Essa mistura gera a culpa. Então, se você focaliza no processo da mudança, limpar a culpa, tirar a culpa da vida, como é possível tirar irritações, mágoas, tá? Da mesma forma, você tira a causa raiz, todas as milhares de experiências que você teve com aquele sentimento desaparecem, são resolvidos. Então, a importância é enorme. Porque quando você chega numa idade adulta, imagina só, um adulto tem de cada um desses sentimentos, que são sentimentos substitutos, que não são confortáveis, são negativos, alguma coisa como milhares de experiências de vida já passadas em que este sentimento esteve lá. A pessoa não sente culpa uma ou outra vez na vida. Ela sente sistematicamente, algumas pessoas, tem pessoas que não têm culpa, mas a maioria aprendeu a desenvolver a culpa. E aquilo durante a semana tem pequenas culpinhas, às vezes tem uma culpa maior. Você soma isso ao longo dos meses e dos anos, vai dar milhares de experiências de culpa. Quando a gente vai na causa raiz, a gente dissolve e resolve todas essas milhares de experiências de uma única vez, em questão de minutos. Então, o alívio que dá interno é muito grande, extremamente grande, né? Intenso. Embora a experiência seja simples, seja rápida, mas o resultado é extremamente impactante no sentido de tirar de você um sentimento que há anos você carrega, ocupando um espaço interno, né? Ocupando um espaço de alegrias, de bem-estar, né? E você se cobrando de coisas que deveria ter feito e não fez, tá? Isso desaparece. Jorge, sim. desculpa, eu interrompi.
Ok? Pode seguir. Eu falo sem parar, se não interromper. Mas aqui é um bate-papo, aqui não tem essa É regra bate-papo. de esse negócio de ficar perguntando, você respondendo. Aqui é bate-papo e vão surgindo as Certo. curiosidades. Por exemplo, me surgiu uma agora, eu sou um Aham. leigo, eu tenho que saber. Você está falando da terapia da linha do tempo. Qual a relação da terapia da linha do tempo com a regressão? É a mesma coisa? Não, é diferente. Então, Isso ótimo. é bom clarear. A gente vai para o passado, mas tem o seguinte: o que é regressão? Hum, A regressão é digamos assim, uma experiência que nós temos tá. quando você volta mentalmente no tempo e revive um momento anterior. Isso é regressão. E que acontece até diariamente nas pessoas. Se você para se lembrar de um momento que foi legal na sua vida, e de repente você se perde nessa lembrança e volta a sentir aquele momento, você está acabando de entrar numa regressão. Ah, Se você interessante. para e pensa num problema que você teve e se envolve naquilo que aconteceu lá atrás, e aquilo As fica na sua emoções cabeça, vêm. as emoções vêm. A regressão é isso, é você viver como um momento que já aconteceu, como se estivesse acontecendo agora, no momento presente. A Então, terapia da... mas como é que a gente explica isso quando você não lembra das outras vidas? Tá, é porque a gente... Até onde você tem consciência, perfeita essa sua explicação. É, E anterior? o caso é o seguinte, no caso da terapia da linha do tempo, o processo é todo inconsciente, digamos assim. É a sua parte inconsciente que dirige o processo. Tá, Porque se eu quero chegar numa determinada causa raiz, estou trabalhando com você e eu pergunto sobre a causa raiz, digamos, de uma raiva. tá. Aí você diz para mim, eu me lembro, eu tinha 3 anos e meio. Eu já paro. Não. Se você se lembra, não é causa raiz. Porque a causa raiz ninguém lembra. É inconsciente. É inconsciente. Tá. Mas a gente tem mecanismos de exatamente chegar lá e descobrir que ali é a causa raiz. E mais interessante ainda, a gente chega no ponto da causa raiz e pode nem saber qual é o acontecimento que está lá. A causa raiz é um acontecimento pequenininho, não é trauma, depois eu falo sobre isso, me pergunta depois sobre isso, tá? Tá bom. A causa raiz é uma experiência que emocionalmente é muito pequenininha. Então, ela não fica na lembrança consciente, ela fica registrada na mente interior inconsciente. E a gente chega lá, descobre aquela emoção pequenininha que está lá, tem testes para você se certificar de que realmente ali é a causa raiz, tá? E como ela é uma emoção que está ali guardada, mas ela é pequena, ela rapidamente se dissolve. A gente tem um método de trabalhar que, num instante, ela vai embora e você não precisa saber o que aconteceu. A pessoa não revive esse momento anterior. Em geral, as terapias que trabalham com regressão são terapias muito dolorosas, porque as pessoas voltam para essas ideias de que a origem do problema é um trauma, e elas vão para um trauma, e reviver um trauma é uma coisa extremamente dolorosa. E a gente não revive o trauma. A gente cura o trauma porque cada trauma tem uma causa raiz que lhe é anterior. Então, é uma experiência de mudança pessoal muito suave. Não tem sofrimento. Até se a pessoa está sofrendo em algum momento, a gente ensina como é que ela para de sofrer ali, naquela hora, para não ter sofrimento. Tá? Então, a grande diferença é essa: você volta para o passado, tá? Usando a linha do tempo, por aí o nome terapia da linha do tempo, essa linha da vida, uma linha que representa o tempo e a vida. Através dela você chega nesse momento de causa raiz e, se chegando nesse ponto, a gente supera esse momento, faz Trabalha a, isso aí. trabalha isso, mas esse trabalho é uma coisa que dura um minuto, é muito rápido. Ah, São é. todos os processos biológicos que a gente utiliza, tá? Em que a superação é um já. Você não tem um trabalho em cima de reconhecer o que está acontecendo, sabe? Coisas que Querer usualmente entender. não tem nenhum entendimento, porque o entendimento é o inconsciente que vai Sim. tirar, né? A compreensão, as lições, aquilo o inconsciente faz. A pessoa nem sabe o que o inconsciente está aprendendo, mas ela faz a parte dela ali, que a gente tem então um processo que se desenvolve naquele momento, o sentimento desaparece e isso é o importante.
o sentimento desaparecer, se resolver ali. Ele se resolve e quando a pessoa volta para o agora, ela volta alterando todas as milhares de experiências e transformando aquilo em outra coisa. Tá. Esse processo da terapia da linha do tempo é trabalhada com o seu cliente, ele consciente. Consciente, é consciente. Tá. A gente está conversando, ele está no estado relaxado, né, que ajuda Tá. nesse processo, Claro. mas é consciente o tempo todo. Ô Jorge, de que maneira a organização das memórias em arquivos emocionais afeta o comportamento e as emoções de uma pessoa? Bom, o cérebro tem essa capacidade de armazenar memórias juntando naquilo que eu chamo de arquivos emocionais. Um arquivo emocional, um arquivo, é a coleção de experiências da vida que tem algo em comum. Então, por exemplo, se eu tive tristezas, perdas, ou fiquei irritado com certas coisas, todos os momentos de irritação ficam num arquivo emocional. As tristezas ficam em outro. Os desapontamentos ficam em outro. O ciúme fica em outro arquivo. Esses arquivos, cada um deles, tem dentro dele, digamos assim, colecionados, todas as experiências com aquele específico sentimento. O que acontece na vida? Se você passa por uma experiência que é relacionada com... Vou pegar uma perda, uma tristeza. A tristeza é uma emoção natural. Tão natural que os animais têm tristeza. Perdem um filhote, fica triste. Manada de elefantes fica inteira triste quando perde um filhote ou um adulto. Eles sentem isso. O sentimento de tristeza está em todos os animais. Eles não têm consciência, mas eles têm a tristeza. O ser humano tem a tristeza, que é a emoção que guia o comportamento para lidar com as perdas. Tristeza é o sentimento da perda de algo importante. Você fica triste quando perde um ente querido ou quando perde alguma coisa que você valoriza, uma oportunidade importante, vem a tristeza. Tá? Aí, o que acontece? Como essa tristeza foi proibida, foi ensinada que não deve ser manifestada nas frente de outras pessoas, ou por qualquer que seja a razão, tá? A gente foi ensinado a como reagir à tristeza, trancando a tristeza, não chorando, né? Ou chorando escondido, mas não chorando tudo. Na hora que vem uma perda, em vez de entrar essa reação biológica, natural, que é típica do estado de luto, o luto é a vivência dessa tristeza. Você não entra no luto normal. O caminho neurológico te leva, em vez de levar para a tristeza, leva para a saudade, leva para a melancolia, leva para o desespero, para o pânico, leva a condução neurológica, ela vai para outra reação e não para a reação saudável, que é você entrar num luto. Entendi. Da mesma forma com qualquer alegria. Tem gente que é proibido de... Você vê pessoas tristes, pessoas muito fechadas, muito duras, que não manifestam alegria. Então, essas pessoas, por alguma razão, então, internamente não têm uma permissão para viver alegrias. Então, o que acontece? Se acontece alguma coisa boa, em vez daquela coisa boa, o circuito neurológico, né, o caminho que os estímulos fazem entre os neurônios, essas sinapses, essas ligações entre os neurônios, em vez de conduzir para a manifestação da alegria, conduz para a indiferença, conduz para a arrogância, para a frieza, por exemplo. Ou então sempre achar um motivo para que aquilo não seja tão pleno. Não seja tão pleno. É a maneira de evitar a alegria. Né? As razões para não ser... mas aconteceu tal coisa e aconteceu tal coisa também. Né? Vamos ver depois, tipo assim. Vamos ver depois. Exatamente. Em vez de ir para a alegria, viva, conseguiu, ai que maravilha. Não, vai lá, vamos ver depois o que vai acontecer. Espera, não conta ainda com alegria. Vamos dar um tempo para isso. Né? Verdade. Cara, então, esse é o problema. Os arquivos emocionais dessas emoções que são guardadas e não são as emoções naturais, acabam dirigindo a vida. Tanto é que se você começa a conversar com uma pessoa e a gente começa a falar dos problemas, o que tipicamente as pessoas falam dos seus problemas? Falam de irritações, falam de traição, falam de indiferença, de perdas.
raramente a experiência é falada em termos de alguma coisa boa, realmente que deixa a pessoa bem, né? Então, as pessoas são coalhadas de sentimentos negativos que estão trancados, eles não estão sendo vividos, eles ficaram guardados. As emoções naturais, elas são que nem uma digestão. Você come, em 1 hora e meia depois fez a digestão. Emoção é a mesma coisa, você tem a experiência, manifesta a emoção, tá? Ela acaba, ela não fica na memória. E isso é uma coisa importante. Se você tem uma memória e nessa memória tem um sentimento que aparece, significa que essa emoção, esse sentimento não cumpriu a sua função, ainda está lá. É que nem uma má digestão. Você sente estômago pesado, a comida ainda está lá, e você fica sentindo que não digeriu o alimento. As emoções precisam ser digeridas, desaparecerem da memória. Tá? Isso é muito importante. Você sabe que superou um problema quando você pensa sobre ele e não tem memória negativa nenhuma. Zerou. Seria Aí, o chamado perdão. o perdão é uma consequência disso. O perdão é consequência. O que leva as pessoas a serem solicitadas o perdão? É a raiva. O sentimento que está por baixo do perdão, da necessidade do perdão, é a raiva, a irritação, a mágoa, o ressentimento. Então, o perdão é consequência de você resolver a raiva. Você resolve a raiva, vem o perdão. Enquanto não resolver a raiva, não tem o perdão. O que as pessoas fazem pedindo perdão é simultaneamente, se conseguem fazer isso, é resolver a raiva, superar a raiva para poder perdoar. Mas muita gente diz que perdoa, mas lá dentro, eu vou perdoar, mas eu vou ficar com isso guardado. Ou seja, não perdoa. Mas para quem foi perdoado, na cabeça de quem foi perdoado, foi ótimo, né? Ah, sim. Ele cumpriu também a missão dele. Você me perdoa, que aquilo está incomodando, senão ele não ia pedir para o cara, né? Ele fica com um sentimento de culpa se não for perdoado. Tá? Então, essa culpa tem que ser tirada também. Se alguém fez alguma... Hein? É mão e contramão, né, Jorge? Exatamente. Se alguém fez alguma coisa de ruim comigo, eu tenho que resolver a raiva. Eu tenho que resolver a raiva. Ele não é culpado pela minha raiva. Eu que reagi com raiva àquilo que o outro fez. Eu preciso saber daquilo, né? Eu preciso ir lá e passar uma borracha nisso. Passar uma borracha, exatamente. Ô, Jorge, qual que é o processo para ajudar um cliente a descobrir a causa raiz de um problema emocional e específico? Bom, isso tem um processo para fazer isso, tá? Então, digamos assim, entre aspas, a tecnologia da terapia, tá? Então, não dá para explicar aqui, porque tem muita coisa no meio, é uma coisa que a gente ensina isso na formação em terapia da linha do tempo, tá? Então, inclusive, estou com uma formação para começar em agosto, depois eu posso falar a respeito. Não, eu quero que você fale, sem dúvida. Para terapeutas. Então, esse é um processo que faz a pessoa entrar em contato com ela mesma, a gente faz certas perguntas levando a isso, e ela vai respondendo com a intuição, e nessa conversa se chega à causa raiz. É uma conversa que a gente tem. Eu estou conversando com você, eu faço certas perguntas e deixo vir a resposta que vier, e a gente vai trabalhando nisso, e em um determinado momento chega nessa informação a respeito da causa raiz. E o processo leva, usando essa linha do tempo, que é uma linha mental importante na estrutura da personalidade, até esse momento, para poder ser superado esse momento. Ô, Jorge, você falou que vai dar um curso agora, em agosto, para terapeutas, né? Então, para quem... Sim. Tá, então eu vou fazer uma perguntinha para você aqui. Fique à vontade para responder ou não tem nada. Como que a TLT, que é a terapia da linha do tempo, pode ser útil para profissionais que desejam aumentar sua agenda de clientes e manter uma clientela ativa, falando diretamente com os terapeutas? Veja, se a pessoa já é terapeuta, a terapia da linha do tempo, ela tem essa capacidade de resolver as coisas de uma maneira assim objetiva e rápida, e
com uma solução que vem de dentro da pessoa, faz com que o cliente perceba que é um processo extremamente eficaz, muito eficaz, tá? Porque ele é rápido nos resultados. Você não precisa ficar 4, 5 anos fazendo terapia, né? Ele, em termos de resultado, em 3 meses, ele alcança o resultado maior ainda de que uma terapia convencional de 5 anos, porque ele consegue pegar a vida inteira e fazer essa limpeza, digamos assim, emocional. Então, isso traz digamos assim, o efeito do cliente que passou por um processo que foi rápido e plenamente satisfatório, ele saiu com muito mais do que ele veio buscar, ele faz indicações para outros. Claro. Tá? Então, isso multiplica. Quer dizer, em geral, isso é uma coisa que se conquista com o tempo, né? Não é no mês seguinte que ele está com a agenda tomada, ele precisa ir mostrando a competência para os clientes. Mas, depois de algum tempo, a rotação, a presença de clientes é muito grande. Eu tenho o caso comentado por uma praticante, uma terapeuta psicóloga que trabalha com a terapia do tempo, que comentou em público, por isso eu falo, que ela já, há 10 anos, ela tem agenda plena com fila de espera. Há 10 anos, trabalhando com linha do tempo, ela estava comentando, eu não faço nenhuma divulgação, eu tenho constantemente fila de espera e agenda lotada, por causa da natureza do trabalho, tá? Ele é um trabalho que leva você a resultados extremamente profundos, mas de uma maneira simples, né? E a pessoa percebe. E outra coisa importante nesse processo, ela percebe a mudança na hora da sessão terapêutica. A gente testa a mudança ali. Não tem que ir para casa, verificar como é que está o comportamento, ver como reage, para na próxima sessão a gente verificar isso. Não. No próprio dia em que se faz essa limpeza, e a gente pode fazer 2, 3 numa única sessão, se verifica o resultado. Então, ele tem essas características que são muito, digamos, impressionantes, né, para quem está participando da terapia, quem está vivenciando aquilo. Ô Jorge, além dessa rapidez, que acho que é uma das principais vantagens, quais são as outras principais vantagens que a TLT usa em comparação com as outras terapias breves? Olha, uma é essa rapidez, a profundidade que se consegue ao mesmo tempo, indo a essa noção de causa raiz, tá? Você tem a mudança de comportamentos, não de uma memória, mas de toda a história em relação àquele sentimento. Então, o efeito é muito grande na vida, porque se eu tenho, por exemplo, uma indignação que ocorre na minha vida profissional, ao limpar isso, essa mesma indignação, se estiver presente na vida afetiva, vida familiar, na vida social, vai desaparecer também, mesmo que a gente não toque nesse assunto, mesmo que não se fale sobre esse aspecto da vida, aquela emoção que foi trabalhada e foi purificada, limpada, se ela está presente em outras áreas da vida, ela também vai se resolver ali. Tá? Esse é outro aspecto importante. Tratamento de traumas, né? O tratamento de trauma, em geral, é uma coisa complexa para a grande maioria das terapias e para muitas delas, a maioria também dolorosas. Né? Essa é uma pergunta. Isso é uma pergunta que é muito interessante, porque como que a terapia da linha do tempo, ela aborda as memórias traumáticas, justamente isso, sem revivê-las intensamente, né? Porque cada vez que você vai tratar de um trauma, você revive tudo aquilo, né? Você tem que expor tudo aquilo. E a diferença é que a gente não pega o trauma, não pega as memórias negativas, desconfortáveis, dolorosas. A gente passa por elas e vai para a causa raiz. Porque cada trauma, cada experiência dolorosa tem uma causa raiz que é pequenininha. Então, é muito simples e muito fácil tratar um trauma. Você vai à causa raiz, que não dá trabalho de limpar, não dá trabalho de superar. E quando supera aquilo, o trauma se resolve. Como você diz, vai na patelada, aquilo que está... Ele sai ali, aquele trauma e outros que tiveram o mesmo tipo de sentimento.
E tem duas coisas que são importantes ter em mente. Como é que a gente sabe que um determinado problema foi resolvido? Eu vou dar um exemplo do trauma, tá? Os problemas negativos que a gente tem, as memórias ruins, como é que são superadas? Como é que você sabe que elas estão digeridas? Você sabe que estão digeridas, primeiro, quando o sentimento não está mais lá presente. Você vai para a memória, entra lá para reviver aquela memória e não tem mais aquele sentimento. Segundo aspecto, a memória muda. A memória passa a ser um acontecimento em que as coisas dão certo, em que as coisas são positivas e não aquilo que aconteceu antes. Deixa eu me dar um exemplo concreto. Eu atendi uma mulher que tinha sido atacada numa praça. Ela estava na praça e foi atacada por um homem. Aquilo marcou muito a vida dela, né? E era um negócio que estava doendo aí já há anos e anos, tá? Depois de fazer a limpeza da causa raiz desse trauma, eu pedi a ela para pensar no que aconteceu e me dizer o que ela está vendo na cabeça dela. Então, ela disse o seguinte: olha, eu estou na praça, vem um homem na minha direção, ele, quando chega perto, ele desvia, passa ao meu lado e segue adiante. Limpou. Limpou. Veja, o evento, ela continua sabendo. Ela sabe na cabeça dela que ela foi atacada. Mas ela não tem mais imagem do acontecimento. Ela tem a informação dizendo: ele veio naquela praça, no passado ele me atacou, mas eu não sei como é que foi isso. Ela quer pensar nesse ataque desse homem e simplesmente a imagem não vem. É uma imagem nova. Então, isso é como é que você sabe se qualquer problema foi resolvido. Quando a lembrança, a imagem, o filminho do que aconteceu está diferente. Ele está positivo, tem outro resultado. Você não perde a memória, você sabe o que aconteceu. Sua história está lá. Você passou por esse drama. Mas só que você não tem mais o filme do drama na sua cabeça. Isso faz toda a diferença. Você não altera, mas modifica o roteiro. Isso, né? Fica com uma outra história que é mais importante, porque é uma imagem satisfatória que vai apoiar, então, a vida dali para frente. E aquilo que aconteceu é apenas um registro, é como se fosse um livro histórico. Não tem imagem, não tem sensação, não tem som, não tem nada. É só uma informação de que passou por um problema. Né? Interessante. Ô, Jorge, em que situações a CLT pode ser particularmente eficaz no tratamento de dependências e codependências? No caso de dependências, a gente vai à causa raiz da dependência. Dependência é uma situação complexa, você precisa trabalhar várias variáveis, né? Mas existe uma particularmente importante que é privativo, digamos assim, é particular da terapia da linha do tempo, que é a linha do tempo do dependente químico, por exemplo. Porque o dependente químico, ele tem um comportamento em que ele não consegue visualizar as consequências do que faz. Ele tende a atender imediatamente àquele desejo, àquela compulsão, àquela dependência. É inconsciente. É inconsciente e ele tem dificuldade de pensar nos efeitos daquilo. Tá? Então, nós temos... As nossas linhas do tempo são construções internas que representam o tempo na vida. São linhas mesmo. Tá? A gente tem linhas internas, mentais, que representam a relação entre o tempo e a nossa vida. Eu não vou entrar aqui no detalhe dessa diferença, mas basta saber que as pessoas que vivem o momento presente, o agora, e que têm reações emocionais mais intensas, têm sentimentos mais intensos, essas pessoas têm dificuldade de lidar com o futuro, tendem a ser desorganizadas, e isso é o natural da vida dela, né? A cabeça tem diversas ideias ao mesmo tempo, então elas são ligadas ao que está acontecendo agora. Tem muita dificuldade de estabelecer objetivos, de serem organizadas. Isso
é uma linha do tempo que a pessoa tenha interna que dirige isso. A terapia da linha do tempo permite a gente mudar essa linha para entrar num outro tipo de personalidade, tá? Em que você é capaz de pensar no futuro, ter objetivos, ser mais organizado, tá? Ser mais objetivo em relação às questões. Passando por essa linha do tempo, e a gente pode fazer essa mudança, a mudança do desenho da linha do tempo interno, a pessoa pode começar a visualizar o futuro. E ela começa a perceber e ter consciência de que a manutenção daquele comportamento vai ter consequências maiores no futuro. Essa mudança dessa linha do tempo é o tratamento isolado mais eficaz para o controle de dependências, como tratamento isolado, né? O que traz maior efeito sobre a pessoa. É mudar essa perspectiva do tempo na vida, ser capaz de olhar para o futuro e ver o que vai acontecer no futuro se determinadas coisas continuarem da mesma maneira. Então, nesse sentido, para a dependência, junto, evidentemente, com as origens, causa raiz e outros elementos que fazem parte da criação da dependência, isso torna o processo muito mais efetivo, né? A codependência, ou seja, uma pessoa que está ao lado de um dependente, né? Está ao lado de um dependente e age, né? A consequência final é reforçando a dependência, né? Ela fica dependente tanto quanto o dependente, porque a vida dela gira em torno, por exemplo, da outra pessoa. A gente o que é vai... pior, Jorge, o que é pior é consciente, inclusive, né? Mas é uma coisa que surge e as pessoas não sabem, não têm uma ideia do quanto isso está atrapalhando o outro mais do que ajudando, né? Então, você vai com causa raiz e vai com mudanças de postura que a terapia da linha do tempo permite, então, desligar, né, essa, digamos, decisão de ser codependente, tá? Ô Jorge, você falou aí de dependentes e codependentes. Vamos dizer o seguinte, e como que a terapia da linha do tempo pode auxiliar no tratamento de doenças e sintomas físicos, além dos problemas emocionais? Isso é uma coisa importante, Nelson. Os pesquisadores sérios a respeito de origem de doenças, que inclui gente da medicina, não muita gente, mas inclui a medicina, além das pessoas que trabalham com os conteúdos emocionais e psicológicos, já descobriram, e existem pesquisas muito profundas a respeito disso, que toda doença, toda enfermidade tem uma origem emocional. As doenças, enfermidades, não são disfunções, não são problemas do organismo. São tentativas, isso é uma coisa complexa, mas o que se descobriu foi isso. As doenças são buscas do corpo superar um conflito que a pessoa passou na vida. Então, você analisando o que acontece numa doença, biologicamente, você vai descobrir que há uma relação entre a manifestação da doença e o conflito que a pessoa não conseguiu superar. Isso já tem estudos mostrando cada uma das doenças, como é que isso acontece, qual é o tipo de conflito, qual é o tipo de dificuldade, de drama que a pessoa passou na vida, não superou, e o corpo está dando um jeito de lidar com isto, está se adaptando aí. E é a consequência. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar nessa origem, trabalhar nessas questões emocionais que são a causa da doença e outras questões emocionais que a doença acaba trazendo, né? Porque uma doença mais profunda, ela mexe muito intensamente e desenvolve crenças e outras reações que, por causa da dificuldade que a pessoa está passando. Então, a gente lida com essas questões, limpando as questões emocionais e desenvolvendo coisas como a autoestima, a autoconfiança, a tranquilidade, a aceitação da situação atual, né? Não é a resignação, eu hoje estou assim, é assim que eu estou, né? Então, aceitar esse momento presente para trabalhar em direção à cura no futuro. Então, é um trabalho amplo, mas um ponto importante, a gente vai de novo à causa raiz.
Jorge, quais são as técnicas usadas na terapia da linha do tempo para ajustar a característica das linhas do tempo que não dão suporte aos objetivos dos clientes? É. Veja, eu estava falando ali sobre a linha do tempo do dependente, né? Dependente. Então, essas duas características são importantes. A pessoa que é muito afetiva, muito ligada no tempo presente, é uma pessoa que tem, inclusive, uma facilidade para chegar atrasada aos compromissos, coisa de brasileiro, né? O brasileiro tem muito esse tipo de perfil, especialmente o pessoal mais do norte e nordeste. Então, são muito ligados no momento presente. Você marca uma hora, chegar 2, 3 horas depois da hora marcada é normal e não causa problema para ninguém, né? E tem um outro tipo de personalidade que tem esse compromisso com o tempo, são pontuais, são focados, mantêm-se atentos a um determinado tema, né? Não mudam de assunto com facilidade, né? São pessoas mais frias, emocionalmente mais frias. Essas duas diferenças têm no meio uma série de outros perfis. Isso envolve um desenho da linha do tempo, ou seja, a linha do tempo não só é uma ideia, mas realmente dentro da cabeça a gente tem direções. O futuro pode estar para frente, pode estar para um lado, pode estar para o outro, pode estar para trás, pode estar para cima, pode estar para o lado. O passado, da mesma forma, pode estar à frente, pode estar atrás, do lado, do outro, para cima, dentro da gente, né? Então, a gente muda essa direção do tempo. Então, são técnicas que envolvem a mudança dessa linha do tempo, dessa direção do tempo, e que aí, com esta mudança, vai mudar a maneira da pessoa lidar com a reação com o mundo. Num dos meus treinamentos, teve uma participante que a gente estava conversando e ela comentou que o futuro dela era um futuro para frente dela, pequenininho, de 15 dias. O futuro dela, ela só conseguia enxergar até 15 dias. Além de 15 dias, ela não enxergava mais nada, né? E na conversa, ela me explicou quando ela decidiu ter um futuro curtinho. Ela teve a infelicidade de, numa viagem, perder o marido e o filho de 1 ano, na mesma viagem, mesmo acidente. Então, tudo aquilo que ela sonhou para a vida desapareceu completamente, tá? Então, o Tem que que ela fez? repensar tudo. Como? Vai ter que repensar tudo novamente. A decisão dela foi não pensar. Então, o que ela fez? Não penso mais no futuro, ela não tem mais futuro. Isso acarretou um futuro que estava aqui na frente, curtinho, de 15 dias. Tá? Foi a maneira dela sobreviver a isso, não ter que pensar em alguma coisa com medo de perder tudo de novo. Ô Jorge, você sabe que a gente comenta, obviamente, não com essa profundidade que você explica, mas assim, é a mesma coisa você traçar um objetivo, né? Sim. Você traça um objetivo muito longo, não alcançável, até você chegar lá, vai de repente uma vida. Então, Sim. se você conseguir na tua vida traçar objetivos pequenos em termos de tempo, eu estou querendo dizer, para você alcançá-lo, ele vai ser mais passível de ser realizado, e você, a cada conquista, a cada meta, você vibra com aquela conquista e traça o outro. Sim. Veja, é o que a gente faz quando... Porque algumas pessoas têm um projeto de longo prazo, porque tem uma linha do tempo que dá apoio. Uma linha do tempo longa, essa senhora que eu comentei, tinha uma linha do tempo pequenininha, né? 15 dias. Mas tem gente que tem linha do tempo que vai ao infinito, né? 100 anos no futuro. Mesmo que essas pessoas podendo visualizar o seu objetivo para quando fizer 100 anos, tá? A gente vai traçando objetivos pequenos, mais curtos, como você comentou. Por quê? Isso vai dando a sensação e a experiência de estar realizando o que você está querendo para chegar aonde você pensa em termos de futuro. Perfeito isso daí, né? Que bom. Jorge, Sim. cá entre nós, Cá qual entre foi nós. o momento mais transformador da sua carreira como terapeuta ao usar a terapia da linha do tempo? Olha, eu tive um cliente
Eu tive vários momentos transformadores, deixa eu ser bem honesto com você, né? Nessas possibilidades que vão aparecendo das dificuldades e poder ajudar nesse sentido. Eu tive um empreendedor, ele foi cliente, ele fez toda uma limpeza emocional e depois, mais tarde, uns poucos anos depois de fazer a limpeza emocional de toda a vida, ele veio procurar porque ele estava com uma questão na empresa dele que tinha criado, né? Então, ele queria trabalhar nesse sentido, porque a empresa estava custando a sair, né? Então, nós trabalhamos com a linha do tempo em cima da estrutura de valores. É um outro tipo de trabalho que a gente faz mais avançado para reordenar a vida da pessoa, seja afetiva, seja profissional, seja social, não importa, em que a gente trabalha com os valores da pessoa, aquilo que é importante para ela, e faz um alinhamento dos valores. Depois, nós estávamos terminando esse alinhamento dos valores, e numa das últimas sessões ele comentou comigo que há um ano ele vinha buscando 3 pessoas para trabalhar com ele na empresa. Ele já havia entrevistado 1.000 pessoas candidatas e não tinha encontrado uma com o perfil que ele precisava. Como o sistema dele era online, tinham pessoas do Brasil inteiro e elas iam cada um trabalhar no seu lugar, né? Mas ele tinha, ao longo daquele ano, entrevistado 1.000 pessoas. Isso dá uma média de 3 pessoas por dia, né? E não tinha encontrado. E ele, feliz da vida, me disse que naquela semana ele fez entrevistas e conseguiu as 3 pessoas na mesma semana. As 3 na mesma semana. Resumindo, o problema era dele. Sim, sempre é, sempre é, sempre é. A outra coisa, chegou no final do ano, eu no final de um tratamento de um alinhamento de valores, eu coloco um objetivo que o cliente tem, é importante para a vida. Então, eu instalo no futuro dele, faço ele instalar, tem um procedimento para isso, esse objetivo futuro. E o final do atendimento foi em dezembro, e ele colocou um objetivo. Quando foi em janeiro, ele me liga feliz da vida, porque ele disse, ele esperou até o objetivo dele se realizar. E ele tinha conseguido, em janeiro, no final de janeiro, o que ele planejou em dezembro, o que ele colocou na linha do tempo dele. O objetivo dele, eu não sabia, porque ficou com ele a informação, ele disse que tinha colocado como objetivo faturar na empresa dele 50 mil reais no mês de janeiro. No mês de janeiro, ele faturou 52 mil reais. Ele estava feliz da vida porque realizou aquilo que ele queria. Ele tinha montado a equipe dele e o faturamento deu aquilo que ele estava imaginando, né? Então, veja, esse tipo de resultado que a gente vai acompanhando, isso, sabe, está assim, alimentando a nossa satisfação das pessoas estarem bem. Isso é o mais importante, né? Delas estarem se sentindo bem e realizando o que desejam. Você vai ver só o que vai ter de pessoas ligando para você e querendo fazer teu curso. Não importa que você falou que o teu curso ia ser em agosto, mas vai ser para terapeutas já? Deixa eu falar um pouquinho. O curso requer... Não precisa ser terapeuta, mas a pessoa tem como pré-requisito para o curso, precisa ter a formação oficial em programação neurolinguística. Precisa ter a formação como practitioner de programação neurolinguística. Porque toda a fundamentação é feita a partir desse conhecimento. Se não tem esse tipo de conhecimento, não consegue entender como é que funciona. Não vai aproveitar. Se já tem a formação em programação neurolinguística no nível de practitioner, num programa de pelo menos 100 horas de duração, pode fazer a formação. Essa formação vai acontecer aí a partir de agosto, né? Depois a gente dá os dados, né, para quem quiser. E para as pessoas que querem desenvolvimento, né, para fazer a terapia, para ser cliente de terapia, qualquer pessoa não precisa ter formação nenhuma, né? Claro. Eu estarei ministrando um workshop em agosto, em Americana, sobre limpeza de emoções, em que eu vou trabalhar com a linha do tempo e com ensinar técnicas de resolver emoções, tá? Então, vai ser lá no Ligari?
Vai ser no Ligare, exatamente. com a nossa amiga Laine. Esse aí eu vou participar. Ótimo, vai ser uma alegria ter você lá, tá? E bom, Vai ser um final de semana, vão ser 2 dias em que eu estou ensinando técnicas de desenvolvimento emocional e atendendo pessoas lá. No próprio curso a gente está atendendo legal. para as pessoas verem como as coisas acontecem. Então tá Tá? bom. Beleza. Encontro marcado, então. Você vai me ver lá, pode ter certeza, Jorge. Prazer, prazer. Jorge, muitíssimo obrigado por participar aqui do Cá Entre Nós. Estávamos ansiosos para tê-lo aqui e olha só, que surpresa agradável, tanta coisa que nós aprendemos hoje. As suas explicações sobre a terapia da linha do tempo foram claras e inspiradoras, pode ter certeza disso. A forma como você compartilhou seus conhecimentos, tenho a certeza que enriqueceu aqui o nosso programa e foi muito apreciada por todos, tenho certeza. Esperamos contar com você novamente aí no futuro, tá bom? Obrigado, muito obrigado a você por essa oportunidade e de a gente falar sobre um assunto que para mim é o centro da minha vida profissional, né? Então, beleza, muito obrigado. É visível. Ao você falar, os seus olhos brilham e você fala com entusiasmo. Isso é muito gostoso, isso é muito bacana de se ver. Muito obrigado. Ô Jorge, agora enquanto eu coloco aqui os seus contatos, porque nós precisamos colocar seus contatos, que eu tenho certeza que o pessoal vai começar a te ligar, mesmo porque depois dessa experiência que você falou do rapaz que conseguiu aí faturar 52 mil num objetivo tão curto, todo mundo vai querer saber disso aí. Você pode ter certeza. E eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores, enquanto eles aproveitam e anotam aí os seus contatos. Ô, Nelson, eu trabalho com o tempo, né? Uma das variáveis que eu uso no meu trabalho é lidar com essas questões passado, agora, presente e futuro. Uma das questões fundamentais para você sentir-se bem e resolver suas questões, eu até comentei de passagem em uma dessas minhas falas, é você lidar aceitando o momento presente. Aceitando o que está acontecendo agora. Você pode mudar o passado com terapia, você pode mudar o futuro criando objetivos, mas tem uma coisa que você não consegue mudar. É o presente. Ele é aquilo e ponto. E não adianta brigar com o que está acontecendo agora, porque está acontecendo. Então, a sua postura de aceitação incondicional do que está acontecendo agora, mesmo que doa, é fundamental. Porque depois vai ser diferente. Então, sabe, desenvolver a habilidade e a compreensão de aceitar o que está acontecendo. Isso é parte da vida. Por mais que você planeje, por mais que você prepare, as coisas serão diferentes. Né? As surpresas da vida. A vida tem uma dinâmica própria. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais se prepara o futuro, mas está se deixando de viver o presente. As pessoas cada vez mais focadas em construir o futuro, se esqueceram que tem um momento presente que está o tempo todo com você, trazendo a felicidade. Não é o futuro que traz a felicidade, é o agora. Então, meu convite é: viva o momento presente. Viva os benefícios do momento presente. Aceite que tem sofrimentos no momento presente, mas que eles passam. Mas aceite o que está acontecendo. Isso dá a você um degrau para, cada vez mais, ter essa felicidade, essa tranquilidade, essa harmonia na vida. Bacana, Jorge. Sempre lembrando que o presente, inevitavelmente, vai ser passado amanhã. Sim. E o presente não será o futuro. Você tem que viver ele hoje. Bacana. Muito obrigado, Jorge. Obrigado mesmo aí por sua participação e por todo esse carisma que você tem ao falar dos seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado a quem nos ouviu. Obrigado. Bom, eu conversei hoje com o mestre em psicologia, Jorge Senesi. Semana que vem teremos um outro convidado aqui no Cá Entre Nós e sempre, claro, indicado por você. Você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está nos enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente.
Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí navegando, deixa aquele like para o nosso programa, isso é importante para a saúde do programa. E se você gostou da entrevista do Jorge, por exemplo, divulgue. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma edição do Cá Entre Nós. Solta a vinheta.